Oi pessoal, eu sou a Yanara Pinho e hoje a gente vai falar sobre um assunto do nosso cotidiano, mas que provavelmente ou você nunca aprendeu a fazer, ou você faz, mas faz de uma maneira errada, que é o uso do fio dental. A gente vai conversar sobre isso. Inclusive, eu tenho uma curiosidade para falar para vocês. Você sabia que 33% do nosso dente não é limpo se a gente não usar o fio dental corretamente? Então vamos aprender? Continua com a gente. Então, a gente já sabe de todos os benefícios do fio dental, que ele faz uma limpeza completa dos nossos dentes, ele previne gengivite, uma série de outros problemas, mas a gente precisa usar da maneira correta para ter os efeitos desejados. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá certo? Então existem 1000 marcas aí no mercado, com gosto, com cera, sem cera, fio, fita, independente de qual você escolher, o importante é saber usar da maneira correta. Hoje eu peguei um fio normal, na verdade uma fita, né? Então ele é mais achatado, um pouquinho mais largo, independente, tanto faz. A gente vai aprender hoje a como usar o fio dental. Então é o seguinte, muita gente coloca enrolado no próprio indicador e vai passando dessa maneira. Então, para facilitar, o ideal não é enrolar nos indicadores, o ideal é enrolar nos dedos médios, nesse dedo aqui. Por quê? Porque você vai usar o dedo indicador para fazer a pressão para conseguir encaixar entre um dente e outro. Vamos lá? Então, eu enrolei só uma partezinha do fio dental, quase que praticamente só uma volta, e no outro eu fiz mais voltas. Por quê? Porque à medida que eu for passando, eu vou caminhando com o fio, para não passar a parte suja, né? Então eu já usei essa partezinha aqui que ficou suja para eu não passar essa mesma parte em todos os dentes e espalhando a sujeira de um dente nos outros, certo? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer? Enrolei, dei uma volta aqui e dei mais voltas no outro. Com o dedo indicador e com o dedo polegar, a gente vai ajudar para empurrar esse fio na direção da nossa gengiva. Então, a gente entrou aqui devagarzinho para não machucar a gengiva. Esse fio, ele vai encaixar não só no dente, ele vai entrar um pouquinho na gengiva. Vocês vão perceber isso se vocês olharem no espelho. Que o fio, ele não fica parado só ali na região que a gente está enxergando, ele desce um pouquinho e é esse que é o ideal. Então, a gente entrou ali um pouquinho, vai fazer esse movimento de vai e vem de um lado, vai fazer o movimento de vai e vem do outro e só depois a gente vai puxar. Aí, Yanara, mas tem outro jeito de fazer? Por exemplo, um jeito mais rápido, tipo assim, coloca, puxa, coloca, puxa. Posso fazer assim? Não, não pode. Por quê? Porque a gente vai conseguir remover os fragmentos de alimento, sei lá, ficou uma fibra de uma carne ali, você vai conseguir remover essa fibra, mas a placa bacteriana não vai sair, ou o biofilme bacteriano não vai sair se a gente não fizer esse movimento de vai e vem. E outra, uma coisa que muita gente tem dúvida. Ah, eu só uso fio dental quando tem um pedaço de alimento me incomodando. Está completamente errado, tá certo? Porque se você só usa quando tem alguma coisa incomodando, você vai deixar a placa ali, porque a placa não incomoda, né? Então a gente precisa passar pelo menos uma vez ao dia. O recomendado são 2, mas se você conseguir passar uma vez ao dia já vai estar bem bom, eu já vou ficar bem satisfeita, tá bom? Então isso a gente fez com o fio convencional, a fita no caso, com a fita convencional. Porém, existem pessoas que têm muita dificuldade de coordenação. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm filhos pequenos e precisam auxiliar as crianças, porque a criança ainda não tem coordenação suficiente para isso, então precisa que um responsável passe para ela. Então, muita gente tem dúvida. Então, para isso, a gente tem hoje dispositivos que a gente já encontra aí facilmente nas farmácias, que são os fios dentais com haste, que são esses modelos aqui. A gente tem a versão infantil, tem a versão adulta. Então, como que ele funciona? Ele é um fio dental que já vem montado, ele já vem fixado nessas duas pontas aqui. E com isso, por ele estar fixado aqui, ele fica completamente esticado. Então a gente não tem aquele trabalho de enrolar no dedo como a gente tem com o fio convencional. Então por isso, a gente consegue só segurar nessa haste e passar. Vamos lá para ver como é que funciona? Segurei na haste, encaixei entre um dente e outro. Fiz o mesmo movimento de vai e vem num dente, fiz o mesmo movimento de vai e vem no outro e removo. Então ele facilita muito porque você não precisa daquela coordenação com os dedos. Facilita muito quando é um responsável que vai passar numa criança, ou se você precisa ajudar um idoso, às vezes, a passar o fio dental, ou o próprio idoso vai precisar usar e ele já não tem mais tanta coordenação como tinha antes. Um paciente especial que precisa de um cuidado diferenciado por conta dessa questão da coordenação. Então facilita muito esse fio dental. Mas existe uma desvantagem que eu falei lá no fio normal, no fio convencional, que é o quê? Como a gente passa a mesma parte do fio em todos os dentes, a gente acaba passando a parte suja em todos os dentes. Então, a gente precisa muitas vezes
lavar para continuar passando nos outros, tá bom? Então essa é uma desvantagem. E a segunda desvantagem é o custo. Ele é sim um pouco mais caro. Aqui no Brasil ele é um pouco mais caro do que o fio convencional. Lá fora ele tem um preço um pouco mais em conta, mas aqui ele ainda é um pouco mais caro. Então assim, às vezes, para vocês terem uma ideia, esse pacote do infantil que eu comprei, ele foi quase R$20 com 40 unidades. Então vale a pena você pesquisar, procurar um lugar que tenha um preço mais bacana, porque senão você vai ter o custo como um empecilho para você usar, mas que ele facilita muito, facilita, tá bom? Independente da sua escolha, se você conseguir passar bem com o fio convencional, use o fio convencional. Se você preferir o com haste, use o com haste. O importante é usar o fio dental da maneira correta. Espero que tenha ficado bem claro, mas se você ainda tiver dúvidas, quer saber mais alguma coisa a respeito, deixa aqui seus comentários, ou então procura a gente agenda uma avaliação, vai ser um prazer esclarecer, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.